Queridos irmãos, é um privilégio poder estar ocupando esta tribuna nesta noite e, ao mesmo tempo, temos um certo cuidado e a gente gostaria de estar sentado aí com os irmãos para ouvir o nosso pastor, né? Mas ele ficou impossibilitado de estar agora à noite e nós devemos continuar orando pela saúde do nosso pastor para que brevemente ele possa estar retomando as suas atividades. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versos de 1 a 14. O tema do culto desta noite é: Deus concede força e vigor aos que nele esperam. Deus concede força e vigor aos que nele esperam. Então, se não espera nele, normalmente as pessoas sentem alguns tremores e temores, não é? Jeremias capítulo 29, versos de 1 a 9, a minha versão é revista e atualizada, e eu quero ler com os irmãos, e gostaria que os irmãos, aliás, me acompanhassem por conta das divergências de versões, mas o sentido da palavra vai ser o mesmo. É uma carta que o profeta Jeremias envia aos cativos que estão ali exilados em Babilônia. Diz assim a partir do verso de número 1. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha mãe e os oficiais e os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Que Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Eu quero pensar com os queridos nesta noite, à luz desse texto, vivendo com medo do futuro.
vivendo com medo do futuro. Este texto de Jeremias é o momento quando a nação está no exílio na Babilônia. E havia aquela expectativa de tudo quanto eles esperavam realizar, mas que foi interrompido por conta deste exílio, porque eles foram levados para o cativeiro. Eu queria fazer uma pergunta retórica. Você alguma vez já sentiu medo do futuro? Alguma vez, pensando nas circunstâncias que você estava ou está vivenciando, você sentiu medo de olhar, de pensar naquilo que você não sabe como é que vai ser o desenrolar? Por exemplo, nós teremos no próximo domingo, dia 2 de outubro, as eleições. E nós vivemos um clima como eu, na minha idade, eu não presenciei, não vivenciei ainda um momento como este. Uma instabilidade, um aglutinar de pensamentos, de desejos e vontades, um sectarismo, uma vontade enorme de conseguir alguma coisa, e a gente fica pensando como é que esse negócio vai terminar. E uma das coisas que normalmente nós somos inclinados a fazer é ficar pensando no depois. O que vai acontecer depois? As eleições vão ocorrer, nós temos orado a Deus para que as nossas eleições sejam eleições pacíficas, que aquelas pessoas que Deus já conhece e que já sabem que elas serão eleitas, que elas sejam dentro de um clima de compreensão e de respeito para com a população brasileira, tendo sempre em mente que eles têm um projeto para fazer alguma coisa benéfica para a nossa nação brasileira. Você já sentiu-se esmagado pela incerteza do amanhã? Você já ficou em algum momento completamente paralisado por tentar planejar alguns objetivos para a sua vida? Estes receios podem ser comuns a todas as pessoas individualmente, até certo ponto, mas em alguns casos são indícios de um distúrbio emocional chamado, eu gostaria que você atentasse para este nome, chamado teleofobia. Teleofobia. Teleofobia nada mais é do que quando nós fazemos planos para o futuro e não temos aquela perspectiva de que aquilo de fato vá se realizar. E aí a gente então começa a ter medo. E a gente começa, então, a ter uma série de neuroses, uma série de situações desagradáveis, e começa aquela ansiedade invadir a nossa alma e o nosso coração. É normal que algumas pessoas se sintam inseguras ao planejar acontecimentos grandiosos para o futuro, especialmente quando a gente sabe que alguma coisa começa a ameaçar essa nossa realidade. Quando a gente planeja alguma coisa para o futuro, especialmente em tempos incertos, como os períodos pós-pandemia, que é exatamente o que nós temos vivenciado neste momento, a gente começa a ficar sem saber como se comportar. Graças a Deus, a nossa igreja passou por esse período de pandemia e, aos poucos, foi retomando as suas atividades assim que as nossas autoridades começaram a liberar para que pudéssemos novamente começar a fazer as nossas reuniões, primeiro com espaçamento, e a nossa liderança tinha todo o cuidado para que não houvesse qualquer tipo de contaminação, tudo conforme mandava o nosso projeto nacional de coisa de saúde, para que ninguém pudesse sofrer qualquer tipo de contaminação. O grande problema, muitas vezes, é que ao mesmo tempo em que se protegem, às vezes nós queremos nos proteger de algum tipo de fracasso por conta dessa teleofobia, nós também ficamos como aqueles indivíduos que deixam de viver muitas coisas importantes em função do receio, em função do nosso medo. Isso mina a nossa vida, isto mina a nossa perspectiva de futuro, isto mina o nosso anseio profissional, isto mina os nossos relacionamentos e até mesmo mina o nosso bem-estar.
E a gente começa a ficar como que aprisionado, sem saber exatamente o que fazer. O nosso problema com o amanhã, quando a gente pensa no amanhã, e a gente começa a ter muitos receios. Será que eu vou ter saúde suficiente para manter a minha família amanhã, manter os meus filhos? Será que eu vou conseguir realizar aqueles sonhos básicos de jovem, de conseguir um emprego, de constituir uma família? Será que as pessoas vão dar um emprego, vão conceder-me a oportunidade de mostrar o quanto eu posso realizar dentro de uma empresa? É o nosso problema de ficar pensando no amanhã. Todos nós temos medo daquilo que é desconhecido. Cada um de nós tem medo de alguma coisa que nos é desconhecido. Eu tive um irmão que ele foi paraquedista. E uma das coisas que ele gostava de fazer era dizer que era muito gostoso chegar lá em cima e se lançar e contar e depois o paraquedas se abrir. Eu olhava para ele, era meu irmão mais velho, eu, com todo respeito, eu não falava para ele, mas dizia, isso é coisa de alguém que não está muito certo. Eu, pelo menos, nunca tive esse desejo nem esta vontade. Mas eu gosto de ver, né? Já fui assistir salto de paraquedismo e é um negócio assim, eu diria que é um troço de adrenalina pura, troço de louco mesmo, né? Todos nós temos medo de alguma coisa, medo principalmente do desconhecido. Temos medo porque não temos controle sobre aquilo que está diante de nós. E isto nos atemoriza. Temos medo do futuro, daquele futuro imediato, e temos medo do futuro depois que saímos também desta vida, aqueles principalmente que não têm Jesus Cristo na sua vida. O grande temor é de falar sobre a morte, porque não se sabe, olha, ninguém sabe, mas quando você tem a sua vida entregue nas mãos de Jesus, você sabe que aí sim, depois da morte, é que você vai começar a viver uma verdadeira vida, e uma vida eterna. Todos nós temos também medo do futuro, também porque, na maioria das vezes, sentimos inseguro por não sabermos se somos, às vezes, amados por aquele que tem poder para controlar o nosso futuro. Quando você tem esse tipo de incerteza, de que você não sabe se é ou não amado por Deus, aquele que pode controlar o seu futuro, você também começa a ter receios, você também começa a ter medo. Como então lidar com o medo do futuro? Como é que a gente pode, então, se comportar diante dos desafios que temos diante de nós? Como é que nós podemos nos comportar para não sentir medo do futuro? Nós precisamos procurar, então, na palavra de Deus, algumas respostas. E esse texto de Jeremias, capítulo 29, eu li apenas do verso de número 1 ao verso de número 14, a gente pode, definindo mais ou menos a característica do contexto em que foi escrito esta passagem, podemos ter, então, alguns insights, algumas informações que são importantes para a nossa vida. O povo de Israel, ele estava já há algum tempo no cativeiro na Babilônia. E todo o sonho de futuro daquele povo, toda a sua expectativa era das promessas que Deus havia feito ao seu povo no passado. Mas toda aquela promessa que ele havia feito se desmoronou. E agora, então, o povo ficava com aquele temor, com aquele receio no coração. Deus havia avisado ao povo que eles ficariam no cativeiro por 70 anos se eles se rebelassem contra o Deus Todo-Poderoso, como se eles se esquecessem de Deus, do pacto, da aliança que eles tinham feito com Deus. E, na verdade, este povo, quando ele chega na terra prometida, logo depois de alguns anos, ele começa, então, a se desviar. E, por conta disso, aos poucos, o povo começa a sofrer. E chega ao ponto em que o profeta Jeremias, nesse caso aqui, ele começa a exortar o povo de que o seu comportamento estava desalinhado com o projeto que Deus tinha para a vida do seu povo. Eles estavam no cativeiro agora por causa da sua desobediência a Deus.
uma obediência obstinada. Eles mesmos quiseram agir desta forma. O povo estava com uma certa expectativa. Por quanto tempo agora nós vamos ficar aqui neste cativeiro? Como sempre tem aqueles que são os mercantilistas, né, de inverdades, aquelas pessoas que mercadejam a verdade. E tinha os falsos profetas que estavam dizendo que o povo iria ficar ali simplesmente por 2 anos e depois eles iriam voltar. E o profeta Jeremias, nesse capítulo 29, ele vai chamar a atenção e dizer que o povo não ia ficar 2 anos, ia ficar, sim, 70 anos. Se você olhar no 28, capítulo 28 de Jeremias, verso 1 e verso de número 3, de 1 a 3, ele vai dizer que este povo iria, sim, passar. Esse falso profeta estava dizendo que o povo iria passar, sim, ali apenas 2 anos. E este profeta Hananias, né, ele vem com esta notícia que seria alvissareira. É muito mais fácil a gente acreditar, às vezes, numa mentira quando ela nos é favorável. Quando ela nos é favorável. O verso 1, verso 2 e verso 3, ele diz assim no verso 3 desse capítulo 28, dentro de 2 anos eu tornarei a trazer este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os para a Babilônia. Na verdade, este profeta está dizendo, olha, não é bem assim, aquilo que Jeremias disse, 70 anos, não é bem assim que vai acontecer, não. Vai acontecer sim, vocês vão ficar aqui uns 2 anos e um pouquinho, e depois vocês vão voltar para a sua terra. Mas olha, um falso profeta, esse falso profeta Hananias, ele diz que esses 2 anos era suficiente, que o povo seria liberto. Então Deus responde a esta inquietação, que agora o povo fica assim, será que é 2 anos ou será que é 70 anos? Ora, se você está no cativeiro, é melhor você passar 2 anos do que passar 70 anos. Mas o que é que Deus previa para aquele povo? Será que com 2 anos eles teriam aprendido alguma coisa que não valeria mais apenas se distanciar de Deus? Em vez de simplesmente dizer ao povo a verdade, aquele profeta cria esta mentira para massagear o ego do coração daquele povo. O povo estava agora com medo. Será que é 2 anos ou será que é 70 anos? Como será o nosso futuro? O povo estava confuso. Será que realmente nós vamos ficar todo este tempo aqui, de 70 anos? O povo estava tentado a ouvir não aquilo que vinha de Deus, mas aquilo que vinha da parte dos falsos profetas. O povo estava sob um estresse do abandono e da dor, da distância que eles tinham agora da sua cidade, Judá e de Jerusalém. O povo estava solitário. A dor, na maioria das vezes, traz solidão, e o povo que se distancia de Deus já começa a experimentar esta solidão já no início, quando começa a se afastar de Deus. Mas agora, quando o juízo de Deus vem sobre a sua nação, este povo agora começa a ficar demasiadamente inquieto. O povo precisava de salvação para aquela situação, precisava de uma saída. Como então lidar com o medo do futuro? Como é que nós podemos lidar com o medo daquilo que vai nos acontecer ou que pode nos acontecer? À luz dessa passagem, podemos tirar alguns princípios que vão nos ajudar a lidar com o medo do futuro. Mas, antes de tocarmos no texto, nós temos que lembrar que o amor de Deus é um antídoto para o medo. O amor de Deus é o antídoto para o medo. Não a segurança ou paz. Às vezes nós queremos segurança, mas nós precisamos sim nos lembrar de que o amor de Deus, ele sim pode nos dar segurança para o futuro. O amor de Deus, ele vai caminhar conosco. Nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem principados. O apóstolo João diz isso lá
Apóstolo Paulo diz isso lá em Romanos, capítulo de número 8. Ele vai dizer que nem a vida e nem a morte poderá nos separar do amor de Deus. Quando nós temos certeza de que nós estamos no centro da vontade de Deus, aquele temor, aquele medo que normalmente começa a nos rodear para cercear a nossa liberdade, isso começa a ser banido. Quando falamos de presença, nós estamos falando de um relacionamento. Quando falamos de presença de Deus, nós estamos dizendo que nós precisamos ter um relacionamento efetivo com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Quando estamos lidando com o medo do futuro, precisamos lembrar que, primeira coisa, que Deus é o Deus do nosso futuro. Veja aqui no capítulo de número 29, que nós lemos, no verso de número 11, ele vai dizer: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim, um futuro e uma esperança. Deus conhece tudo, nada passa despercebido ou desapercebido aos olhos de Deus. Deus conhece tudo a meu respeito e Deus conhece tudo também a seu respeito. Nada na criação está escondida dos olhos de Deus. Todas as coisas Ele conhece e estão descobertas diante dos seus olhos. Hebreus capítulo 4, verso de número 13. Deus sabe o que me traz medo, Deus sabe o que eu vou precisar amanhã, Deus sabe aquilo que está me afligindo hoje, Deus sabe os maiores temores que você sofre na sua caminhada diária. Aquele que me ama, Deus é aquele que me ama e Ele não me deixará no meio do medo. Ele mesmo vai tratar das minhas lutas, das minhas questões e dos meus temores mais profundos do meu coração. Deus sabia da aflição do povo no cativeiro. Insegurança, solidão, falta de recursos, dominados pelo medo. Era aquilo uma realidade latente, vivencial no povo de Israel. Deus tem um plano para o futuro do seu povo. E Deus tem um plano para o meu futuro. Deus tem um plano também para o seu futuro. E você precisa crer nisso. E a primeira coisa que você precisa saber é que você precisa se relacionar com Ele para descobrir os planos que Ele tem para você. E o texto bíblico, neste verso de número 11, é muito claro. Ele diz que são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem um plano para o meu futuro, Deus tem um plano para o nosso futuro, Deus tem um plano para o seu futuro, e são planos de paz. Deus trouxe esperança no meio do caos e da incerteza pelo qual vivia este povo ali no cativeiro. Deus trouxe um plano, apesar de um contexto extremamente desfavorável para o povo. O povo estava no cativeiro por causa da sua desobediência. Deus não definiu como seria o plano dele. Deus não definiu o plano que ele iria esboçar, mas ele era o plano baseado na promessa dele para com o seu povo. Era um período determinado para viver ali naquele cativeiro. Era um período de sofrimento, um período de dor. Agora à noite estávamos ouvindo um testemunho de um casal ali na classe de casais. E eles contando a sua experiência que haviam passado com um filho que nasceu com algumas dificuldades na sua saúde. E foram 2 anos e alguns meses de muita dor, mas em todos aqueles momentos eles colocaram Deus diante daquela situação e a sua situação diante de Deus e dizendo que o Senhor iria dar solução. E Deus prolongou a vida daquele bebê por 2 anos e alguns meses, quando os médicos já tinham dito lá no início, quando aquela criança nasceu, que a situação dela era impossível
de que ela conseguisse viver, e ela conseguiu viver. Mas o que me chamou a atenção naquele testemunho daquele casal foi que eles glorificaram a Deus em todo momento de enfermidade e até mesmo no momento em que Deus levou o seu filhinho, o seu primeiro filhinho. É bom quando a gente tem a nossa vida nas mãos de Deus, porque a gente sabe que tudo que Deus tem para nós é algo melhor do que a gente tem no momento. Às vezes, no início, no momento, a gente não entende, mas lá no futuro nós vamos compreender. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem. E hoje de manhã nós ouvimos no sermão do pastor que ele falando sobre questões difíceis que às vezes passamos. Nós não gostamos de passar por questões difíceis, mas são nesses momentos que Deus começa a trabalhar no nosso coração, trabalhar na nossa vida, para que nós possamos conhecer melhor o Deus a quem nós servimos. Um período determinado de 70 anos de cativeiro não era pouco tempo. Um plano baseado na promessa aos pais da nação de fazer de Israel uma grande nação. Foi a promessa que Deus já tinha feito há muitos anos antes, mas agora o povo estava vivenciando uma realidade diferente. Mas os planos de Deus para o seu povo, os planos de Deus para a minha vida, o plano de Deus para a sua vida, inclui a paz que só Ele pode dar. Paz não significa ausência de conflito. Paz não significa que você vai viver uma vida isenta de qualquer tipo de problema. Paz necessariamente não significa mudanças de condições. Paz significa estar num contexto de segurança por causa da presença daquele que tem poder para te segurar nos momentos mais aflitos, mais difíceis da sua vida. Deus é o único que pode fazer isto na vida de qualquer ser humano. Paz significa ter um relacionamento com quem pode me proteger. Paz significa estar num relacionamento sem culpa. Os planos de Deus incluem um futuro que satisfaz. Os planos de Deus são os únicos que podem, de fato, satisfazer as necessidades, as ansiedades humanas. Para vos dar um futuro de esperança, este é o plano de Deus. Para vos dar um fim que desejais, esse verso de número 11. Um futuro de acordo com o que Deus quer, um futuro moldado pela vontade de Deus, um futuro no qual as dores do presente são instrumentos para moldar o meu interior, para que eu seja uma pessoa melhor, uma pessoa capaz de expressar aquilo que Deus tem para mim, de uma forma que me realize a despeito da dureza, da dificuldade que eu esteja vivenciando. Um futuro que pode ser tardio, pode ser muitas vezes demorado, mas hoje é alimentado pela esperança. A verdadeira esperança, ela só se apoia na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é que vem fazer reatar a nossa aliança com Deus. É através de Jesus que nós podemos ter este relacionamento novamente com Deus, só através de Jesus Cristo. Deus, com o seu amor, garante o nosso futuro de paz, para vos dar um futuro de esperança, para vos dar o fim que desejais. A direção, Deus é a nossa direção quando nós estamos confusos. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio conhecimento, reconhece-o em teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. É Ele que conserta as nossas veredas, é Ele que corrige os nossos passos, é Ele que nos dá um novo horizonte, é Ele que nos mostra um novo alvorecer, é Ele que está fazendo com que os nossos olhos estejam abertos para vislumbrar aquilo que Ele deseja nos mostrar. A direção que Deus providencia está relacionada com a minha decisão.
eu não posso confiar em mim mesmo. Às vezes nós queremos alguma coisa, mas a nossa confiança está estribada naquilo que nós achamos que é real e que é verdadeiro. Provérbios já nos diz isso nesse capítulo 3, versos 5 e 6. Mas olha, nós precisamos confiar não em nós mesmos, mas aprendermos a confiar em Deus. A direção que Deus providencia resulta em um caminho aplainado. Note bem, somente o que é íngreme e é irregular precisa ser aplainado. No processo de lidar com o medo do futuro, eu vou passar por caminhos íngremes, escorregadios, que às vezes vão me dar certos ressentimentos e muitos temores. Mas quando nós colocamos a nossa confiança absolutamente em Deus, os nossos caminhos são aplainados. Deus é o nosso escape quando nós estamos sendo tentados. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 13, na sua primeira carta, ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos dará o livramento de sorte que possais suportar. Não há nenhuma carga sobrenatural que Deus deixa vir sobre nós, que Ele não esteja vendo, que Ele não esteja contemplando e vendo a nossa condição de podermos lidar com as dificuldades. A tentação é algo que nos causa muitos medos e temores. É indução para desobedecer. Quando nós entramos numa tentação, a primeira coisa que pensamos é na desobediência ao princípio bíblico. Mas é a tentação que vai mostrar se somos aprovados ou reprovados. É um teste e uma aprovação que nós precisamos ter de Deus quando enfrentamos a luta, quando enfrentamos a tentação. O medo revela em nós certas fragilidades. O medo revela em nós certas fraquezas. O medo revela em nós certas debilidades, e nós precisamos aprender a confiar em Deus. O medo pode levar-nos a ser tentados a desconfiar de que Deus esteja realmente preocupado conosco e com os nossos problemas. Olhe o que o texto nos diz, ou melhor, as promessas de Deus. Ele fala de limites e ele fala de perseverança e livramento. Nossos testes não vêm de Deus, mas do homem. Deus sabe dos nossos limites. Quando caímos é porque desistimos de confiar. Deus é aquele que pode suprir as nossas carências em todas e qualquer das nossas necessidades. Nós só precisamos aprender a aguentar o teste que Deus tem colocado diante de nós. Deus é fiel para nos socorrer. Deus é fiel para nos dar o escape no momento que mais carecemos e que mais precisamos. Precisamos de apoio quando estamos sob estresse. Quando passares pelas águas, Isaías 43, verso 2 e 4, ele diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pois eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, sou o teu Salvador. Isaías 43, versos 2 e 4. O medo gera em nós o estresse. O estresse, ele gera em nós a impotência, a impaciência, o desgaste com a situação. Deus não diz que impediria que as águas passassem sobre nós, mas Ele diz que impediria que elas nos alcançassem. Deus promete estar conosco e nos livrará dos efeitos finais das águas e também do fogo. Deus promete que não seremos destruídos pelos problemas, nem no presente e nem no futuro. Deus promete ser o nosso Salvador, a salvação da situação que está nos afligindo. Deus é aquele que vai nos dar o escape. Agora, existe um detalhe, é que Ele não inclui quando, Ele não diz quando vai ser.
Quando será isso? Mas nós precisamos, isso é para que nós aprendamos a depender e a confiar em Deus. Deus é a salvação final da nossa vida. Deus é a salvação final para a nossa situação de crise. No capítulo 29 de Jeremias, dos versos 12 a 14, ele termina esse texto dizendo: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado por vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. A promessa é de Deus, é Ele que diz que Ele pode ser procurado, e quando Ele for procurado, você vai encontrá-lo. Às vezes nós queremos sim resposta de Deus, mas nós não queremos procurar Deus. Nós não queremos nos achegar para nos relacionar com Ele. Deus será achado na medida em que Ele for buscado. Ao ser achado, Deus promete mudar a sorte do seu povo, mudar a sua sorte como povo dele, mudar a nossa sorte. A mudança ocorrerá apenas no tempo de Deus, não no seu tempo, mas é no tempo de Deus. Este é um detalhe que nós precisamos guardar de forma muito clara no nosso coração. Deus será achado quando o buscarmos de todo o nosso coração. A grande pergunta é a seguinte: no próximo domingo teremos eleições para presidente, governador, senador, deputado federal, estadual, mas talvez todas as nossas expectativas sejam frustradas. Talvez os candidatos que tenhamos escolhidos, eles não vençam as eleições. Porém, eu quero aconselhar a você, talvez você tenha até muitas respostas para dar, por conta desta pergunta, como é que será, não é? Talvez, por conta destas eleições, talvez você tenha em mente várias respostas para que, caso o seu candidato não seja eleito. Porém, eu quero aconselhar você, busque ajuda em Deus para o seu futuro. Busque ajuda em Deus para o seu futuro e viva sem medo do amanhã. Confie nele. A esperança de que o meu Deus vai intervir. Não existe nada neste mundo, em qualquer nação, que esteja fora do controle de Deus. Você pode pensar, mas lá na Bolívia, lá nos Estados Unidos, não, está tudo sob o controle de Deus. E no nosso país também não será diferente. Deus está no controle. Você está hoje com medo do seu amanhã? Você pode crer então que Deus tem um plano de paz para a sua vida, que Ele vai dar para você. E este plano é pleno, é completo e cheio de satisfação. E você possa se quebrantar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu tenho as minhas vontades e os meus desejos, mas eu quero submeter os meus desejos à vontade e ao querer do Senhor, para que de fato eu possa viver sem medo do amanhã, sem medo do futuro. Amém? Vamos orar, abaixe a sua cabeça, vamos orar nesse momento, colocando diante de Deus os nossos temores, colocando diante de Deus as nossas angústias, os nossos queixumes, colocando diante de Deus também as nossas expectativas, agradecendo por Ele nos dar a oportunidade até mesmo de exercitar o nosso direito de cidadão brasileiro. Coloque diante de Deus a sua vida, coloque diante de Deus a nossa nação, coloque diante de Deus os seus sonhos e viva sem medo do futuro. Ó Deus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra é fiel. E o Senhor é que tem planos para nós. Às vezes temos os nossos planos, mas nós queremos, ó Deus, aguardar, esperar e confiar nos planos do Senhor, para nós como povo brasileiro, para nós como servos do Senhor, para nós como igrejas do Senhor, porque o plano do Senhor é um plano de paz,
que vai nos dar plena alegria e satisfação. Visita o teu povo, ó Deus, visita o nosso país e abençoa-nos, ó Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.